Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Mais uma live aqui, segunda-feira, dia 18 de setembro. Importante para vocês que aguardam esse complemento de informação que começou lá na semana passada, com o nosso querido João Badari, falando aí sobre a questão da revisão da vida toda, tá? E a gente está agora com o nosso querido Tiago Luquim, né, que faz parceria em sociedade aí junto com o Badari. E também temos aqui o nosso querido Eduardo Correia, tá? Representando aí os nossos aposentados e pensionistas, que trará grande contribuição. Acho que o Eduardo aqui é um dos que mais tem experiência sobre essas abordagens que a gente trará, né, ao longo dessa live hoje, muito importante, principalmente sobre a questão desses precatórios. A gente vai trazer para vocês essa diferença do precatório, da RPV, e tantas outras dúvidas que vocês possam retirar no ao vivo aqui através do nosso chat, tá? Vou abrir um momento mais para metade da live aí para essas perguntas, onde caber aí um momento mais adequado, a gente vai jogando aqui para os convidados, mas agora eu quero dar voz para o Tiago, em seguida aí para o meu querido Eduardo, para a gente poder começar esse bate-papo bem legal, bem importante e muito aguardado aí, Tiago. Seja bem-vindo, meu amigo. Poxa, muito boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. É um prazer enorme compartilhar essa live com você, Milton, e com o Eduardo aqui, para todo mundo que está nos assistindo, você que está sempre atualizado com as questões voltadas para o direito previdenciário, questões políticas, isso é muito bacana. Muito obrigado mesmo pelo convite e a oportunidade aqui de a gente falar um tema que impacta todo o aposentado, ou até mesmo pessoas que ainda não se aposentaram, mas estão brigando na justiça, vão ter ali o direito concretizado e não sabem como vão receber esses atrasados, que é o famoso precatório, o RPV. Muito obrigado pela oportunidade. Tranquilo. Fala, Eduardo. Tudo bom, meu querido? Bom te ver aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde para todos vocês, o Dantunes, o Dr. Tiago, foi um prazer estar com vocês. Queria mandar um grande abraço para todos os aposentados do Brasil, né? E em especial ao grupo de apoio dos aposentados do tema 1102, a qual faço parte. Estou aqui à disposição. Maravilha, meu amigo. Gente, olha só, como eu falei para vocês agora há pouco, tá? Na semana passada a gente conversava bastante aqui sobre todo o andamento desse processo da questão da revisão da vida toda, e a gente sabia que, eu acho que, na verdade, a conclusão, né, de quem tem um processo hoje, por exemplo, de revisão da vida toda, Tiago, em algum momento vai chegar nessa questão ou da RPV ou do próprio precatório, né? E, consequentemente, as pessoas precisam entender um pouco mais do que se trata, qual é essa diferença entre uma RPV, o que é um precatório, como receber esses valores, que normalmente a União deve às pessoas através de uma ação que você coloca ali junto, pleiteando, né, esse resultado. Queria que o Tiago começasse falando para a gente sobre essa diferença, já que isso pega muita gente de surpresa. E aproveita, Tiago, já fala também sobre essa situação que você deu agora, uma introdução. Não é necessariamente obrigado a ser um aposentado ou um pensionista para ter acesso a um precatório, não é isso? Exatamente. Vou começar falando exatamente sobre isso, né? Não é necessário ser um aposentado ou um pensionista. E por que eu digo isso? Porque existem vários os tipos de ação contra o INSS sendo transmitidos na justiça. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está dando um eco aqui. Eu estou te ouvindo bem. Não está dando um eco, né? Não, tá bom. Não, perfeito aqui. Bom, voltando aqui então, parece que teve um retorno ruim aqui. Eu estava falando que não precisa ser exatamente um aposentado para conseguir ter o direito ao precatório. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitas das vezes, você precisa entrar na justiça para conseguir se aposentar. Ou então, entrar na justiça até mesmo para conseguir um LOAS que o INSS indeferiu de forma administrativa. E dependendo do tempo que durar esse processo, ele vai se tornar um precatório. E aí, ou então um RPV, que são as duas formas de se receber de um processo judicial. Vamos explicar aqui falando do RPV primeiro. O RPV que é a abreviação de requisição de pequeno valor. O RPV, ele é essa requisição, né? E ele funciona para aqueles processos que têm até 60 salários mínimos
de valor de execução, ou seja, de valor de atrasados. Vamos dar um exemplo, Milton, Eduardo, num caso de LOAS, por exemplo. O valor do LOAS é um benefício no valor de R$ 1.320. Então, suponhamos que o valor desse benefício, né, ele tenha durado, o valor 1.320 e o processo tenha durado 10 meses, por exemplo. É uma exceção, pode acontecer. No final do processo, essa pessoa que pleiteou LOAS judicialmente, ela vai ter os 1.320 multiplicado por 10 meses, que é o tempo que durou esse LOAS, esse processo. Agora, se o processo durar 60 meses, que pode acontecer, imagine, é bastante tempo, mas também pode acontecer, aí é um processo que vai ter um valor de R$ 79.200. Mais os juros e correção monetária, esse valor vai ultrapassar 60 salários mínimos. E aí, com isso, não vai ser mais um RPV, vai se tornar um precatório. E é aqui que está a diferença entre RPV e precatório. O RPV são os processos ganhos pagos até 60 salários mínimos. E o precatório acima de 60 salários mínimos. Maravilha. Ô, Tiago, a gente fala sempre, quando se trata do RPV, até 60 salários mínimos. Mas seria qualquer valor abaixo de 60 mil? Desculpa, 60 salários mínimos, qualquer valor? Qualquer valor abaixo de 60 salários mínimos entra como RPV. E aqui, Milton, é importante você ter perguntado isso, porque a gente está falando de processos na Justiça Federal, tá? Maravilha. Hoje eu atendi uma situação onde a pessoa me abordava dizendo, olha, meu esposo sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, durante o trabalho, foi socorrido, deu entrada no benefício, né? E, pelo que eu pude entender, a priori deram uma negativa e pediram para que ele agendasse uma perícia médica. Só que a gente sabe o absurdo que está à espera das filas da Previdência, né? E aí agendaram para o mês 5, mês de maio do ano que vem. E aí, como é que essa pessoa fica, né, nesse período agora? Olha só quanto tempo ela vai esperar apenas para resolver uma iniciativa de benefício devido, já que ele está contribuindo ainda em vida laboral. Então, a gente vê que é uma problemática muito grande, principalmente quando o Tiago fala da questão de prazos, de tempo, né, em se tratando de previdência. Então, realmente, é muito complicado, gente. E as perícias não estão demorando só no INSS, não. No judiciário também, tá? Eu tenho um caso de uma aposentadoria da pessoa com deficiência que o juiz indeferiu a justiça gratuita. Olha só, mesmo ela passando por uma situação delicada, mas ela tem uma renda, né? Porque ela está trabalhando. Ele pagou a perícia, né? Da assistente social e da médica já há mais de um mês. E ainda não foi marcado a perícia. Eu estou falando isso no particular. Então, imagine no sistema público como é que não está acontecendo. Complicado. Quero até aproveitar para mandar um abraço grande aqui para a Yara Cunha, que está sempre aqui com a gente, lá do Rio Grande do Sul. E também para minha amiga Gilma, lá do Rio de Janeiro. Um abraço muito carinhoso para você que está sempre nas lives conosco, tá? Eu queria ouvir agora meu amigo Eduardo. Alguma abordagem, Eduardo? Fica à vontade aí, meu amigo. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa no meu grupo, né? Mas o meu grupo, assim, é um grupo que tem uma média de reajuste muito grande, né? Então, no nosso caso específico do grupo, né? Fizemos uma pesquisa e deu 10% de RPV e 90% de precatório, entendeu? Por quê? Porque esse grupo, ele tem como é que se diz? A média de reajuste ela é bem alta, entendeu? Então acaba favorecendo, ainda mais com o tempo que a gente está sem receber, favorece entrar na lei dos precatórios, né? na condição de precatório, aliás, porque passa dos 60 salários mínimos, né? Isso nos processos de revisão da vida toda, né? Isso.
que normalmente são processos com valores maiores, né? E até para as pessoas entenderem que estão assistindo a gente, eu dei o exemplo do LOAS, né, Milton? Mas Sim. quando a gente está falando numa revisão de aposentadoria, o valor, o cálculo, né, dos atrasados, desse valor, a gente encontra pegando o quanto a pessoa recebe, o quanto vai o benefício reajustado com a revisão e retroagindo os últimos 5 anos da propositura da ação. E aí, por esse motivo, inclusive, que tende a ser valores maiores, valores pagos através do precatório. Maravilha. Ô Tiago, pegando um gancho nessa questão do próprio pagamento do precatório, esse pagamento ele é feito também em uma ordem cronológica, né? Aqueles que deram entrada anteriormente certamente vão receber antes do que os que deram entrada por último, ou pode haver uma dança das cadeiras aí? Existe agora uma ordem cronológica, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar desde o começo o que está acontecendo. Em 2021, no final de 2021, teve um projeto de emenda à Constituição, ou seja, um projeto para reformar ali a Constituição Federal, especificamente no que tange aos precatórios. A ideia, naquela oportunidade, foi fazer essa reforma para que os precatórios passassem a ter um limite de pagamento e, com isso, o governo, na época, pegar o excedente a esse limite e aplicar em outros sistemas sociais, como o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil. E, com isso, teve uma reformulação de tudo aquilo que a gente conhecia sobre precatórios. Eu vou explicar bem rapidamente como era e agora como é que está, né? Antigamente, a pessoa que ganhou ali uma revisão de aposentadoria ou um outro processo de concessão e o benefício do valor dos atrasados ficou acima dos 60 salários, ou seja, se tornou precatório e foi inscrito, ou seja, foi entrado no tribunal aquela ordem de pagamento até 1º de julho, era pago no ano seguinte. Agora, com essa reforma vinda através dessa emenda constitucional, mudou um pouco as regras do jogo. Na verdade, mudou bastante as regras do jogo. Primeiro, que foi antecipado esse prazo para inscrição do precatório, que passou a ser no dia 2 de abril. Exatamente, dia 2 de abril. Depois disso, como agora tem um limite de pagamento, foi estipulado algumas regras para esse pagamento. Eu até anotei aqui para seguir numa sequência, tá? A ordem cronológica, primeiro são feitos os RPVs, que eles também entram nessa contagem junto com o precatório. Então, o orçamento que o governo disponibiliza primeiro vai para pagar os RPVs. Tendo ali uma sobra, vai para os precatórios alimentares, ou seja, revisões de benefício de aposentadoria, concessão de aposentadoria, de benefício por incapacidade, LOAS, etc. E as pessoas que têm 60 anos ou mais, têm problemas graves de saúde ou são pessoas com deficiência, entram nessa segunda ordem cronológica do pagamento. Tendo dinheiro, vai para uma divisão, tá? Que essa divisão ela corresponde a 3 vezes o valor excedente do RPV para o precatório. O que significa isso? Que aquelas pessoas que têm precatórios maiores do que R$ 237.600 vão receber o valor fracionado em 3 anos, sendo 40% ali no primeiro ano, 30% no segundo ano e 30% no terceiro ano. Seguindo essa ordem cronológica, a terceira sequência de pagamento são os precatórios alimentares comuns, ou seja, sem aquela prioridade. Depois, os precatórios com valor acima daqueles 237.600 e, por fim, todos os outros precatórios que o INSS tem que pagar. Ou seja,
aquela sequência que vinha sendo respeitada desde sempre, de ser paga no ano seguinte, desculpa a palavra, mas virou uma lambança de pagamento. E isso foi exatamente isso que aconteceu. Só para terem uma ideia, né? Usando o exemplo de casos aqui do escritório, no ano passado, a gente deixou de receber aproximadamente 10% dos precatórios que deveriam ter sido pagos em 2022. Já nesse ano, a taxa foi para quase 25%, Milton. Teve um aumento muito significativo mesmo. Isso é uma coisa que a gente temia, que é uma bola de neve. Vocês viram que como tem aquela sequência, né, de primeiro pagar uma forma, depois a outra, os últimos ali dificilmente vão conseguir entrar nessa prioridade e vão ficar anos e anos e anos aguardando ali o pagamento. Realmente é um processo, né, não tão simples de compreensão para a pessoa leiga, mas necessária, né? Eu estava até observando, hoje a gente tem prioridade da prioridade, né? Existe aquela prioridade dos super idosos, né, das pessoas com deficiência e tal, mas ela recebe só uma parte também, não recebe tudo de uma vez. Recebe naquela primeiro ano 40%, depois 30%, depois 30%, ficando nessa sequência. E assim, lembrando mais uma vez, tá, pessoal que está assistindo a gente, que existem outros tipos de precatório, como os precatórios dos estados e dos municípios. E aí cada um tem uma regra diferente também, tá? O que a gente está falando aqui são dos precatórios da União do INSS, que o INSS paga. Tiago, eu já vi situações também de pessoas que me acompanham aqui, de netos aguardando o pagamento precatório dos avós. Existe. Acontece bastante com o regime próprio da Previdência do Estado de São Paulo, que é a SPPrev. Nós temos muitas ações da SPPrev aqui no escritório, né, e alguns precatórios cadastrados, e o prazo de pagamento, dá até vergonha de falar, são 15 anos. A média, ou seja, eles estão pagando hoje aquilo que foi cadastrado em 2009, 2008. Processos que ganharam em 2007, 2006. Ô Tiago, refresca a nossa memória, falando sobre a questão de prazos, né? O que foi que aconteceu agora, bem recentemente, acho que no ano passado, me parece, sobre essa questão do famoso calote dos precatórios? O que aconteceu na prática? O que o governo fez que simbolizou esse calote aí para quem aguardava ansioso pelo seu precatório? Foi exatamente os efeitos dessa emenda constitucional 114 de 2021, né? Foi uma manobra do governo de colocar um limite de pagamentos de precatório para poder pegar parte desses recursos que excederam a esse limite e aplicar em fins eleitoreiros. A gente, sim, não pode deixar de dizer que fim social é sempre muito importante, mas aqueles recursos já tinham uma destinação correta há muitos anos, né? Há muitos anos os precatórios vinham sendo pagos corretamente. Mas com essa atitude do governo anterior, ocorreu essa situação e essa bola de neve que a gente está vivenciando hoje nos precatórios. Então, mas acusa também lá no Banco Central que tinha 1,4 trilhões na conta. Daria o suficiente para pagar todo o Bolsa Família e todos os precatórios, né? Não haveria necessidade, ou pelo menos tirasse os precatórios de natureza alimentar dessa lei, entendeu? Então, eu tenho até aqui uma coisa interessante, aqui um auditor fiscal. Ele diz assim: a União trata de forma diferente os seus credores. Me avise se o governo atrasar o pagamento para os bancos. Para os credores alimentares, ele rola a dívida. E tem uma do secretário do Tesouro também. Ele fala assim: a Previdência gera bastante passivo, mas são requisições de pequeno valor.
a maior parte dos precatórios vem de relações contratuais com o governo federal, como obras, por exemplo, entendeu? Por isso que eu estou falando assim, se tinha essa verba toda, que dava para pagar toda o Bolsa Família, por que não pagou o precatório, os precatórios, que dava também, ia sobrar dinheiro, ou, pelo menos, tirasse a de natureza alimentar, né, dessa lei? Porque essa lei é muito cruel. Nós estamos passando por uma montanha-russa enorme aí com relação à revisão da vida toda, né? E vem essa outra cacetada aí dessa lei dos precatórios aí, que é muito cruel. A gente não sabe, que nem o doutor Tiago disse, né? Que eles reduziram em 3 meses o prazo para você fazer a inscrição, que é 2 de abril, né? De modo que, se nós ganharmos aqui, eu não sei se a gente vai conseguir. Ou seja, nós vamos fazer a inscrição quando? 2 de abril de 2025? Até 2 de abril de 2025, a gente vai receber a primeira parcela em 2026. Então, é extremamente grave isso. Né? E outra, é verdade, eles estão preocupados com isso por causa dessa bola de neve que está se tornando aí imensa e vai se tornar chegar uma hora que vai ficar impagável, né? Entendeu? Uhum. Não vai ter condições. Esse é o principal problema, viu, seu Eduardo? Desculpa interromper. Não, pode continuar. Esse é o principal problema, porque como a bola de neve vai aumentando, a fila também vai aumentando. E aí, aquele prazo de ser pago no ano seguinte, muito em breve, vai passar a não ser mais respeitado, porque não vai ter o recurso, vai estar pagando o final da fila do ano anterior. Não sei se eu fui claro. Eu tenho uma cunhada que ela é IPREM, né? Aquela modalidade IPREM, da Prefeitura Municipal, né, de São Paulo. Ela está há 10 anos esperando esse precatório, receber esse precatório. É muita coisa. Mas olha, deixa eu comentar, o senhor comentou sobre a questão dos precatórios alimentares, né? Mas a gente tem precatórios, tem um caso que é um precatório de indenização da União por um ex-preso político que foi preso injustamente, porque ele não fazia parte do movimento ali. Ele era uma criança, um adolescente, tinha 17 anos, e era o irmão dele quem fazia parte. Ele foi torturado, perdeu uma vista e teve a bacia quebrada em vários lugares, perna e tal, e ele espera o precatório de indenização no valor de uns R$300 mil aproximadamente, que deveria ter sido pago ano passado. Como ele entra no último item da lista de pagamentos, eu acredito que ele não vai receber esse precatório antes de 2025, 2026, e já deveria ter sido pago em 2022. Então, assim, é uma situação muito grave em todas as frentes, tá? Obviamente que o alimentar sempre se sobrepõe, deve se sobrepor, mas a questão é que isso não deveria estar acontecendo. Não deveria estar acontecendo. Mas também existem algumas alternativas que depois eu posso comentar aqui do que pode ser feito para amenizar este problema. Uhum. Não, maravilha, Thiago. Eu quero até pegar o gancho sobre esse assunto para a gente aproveitar e já saber como é que está a ADI, especificamente a 7640, Thiago, junto ao STF, sobre essa questão dos precatórios. Atualiza a gente, por favor. Bom, a ADI, né, para quem não sabe, é uma ação que visa declarar inconstitucional essa emenda que trata dos precatórios, que é a emenda do calote dos precatórios, tá? Ela ainda está na fase inicial, não tem ali uma data de julgamento marcada. Eu fiz um levantamento, tem diversos amigos cures, institutos, sindicatos que entraram dentro deste processo, ou seja, é um processo que tem uma força muito grande. Ele está em relatoria do ministro Luiz Fux, tá? Mas não devemos ter uma movimentação tão significativa, pelo menos eu acredito que não neste semestre, tá? Se falaram em pautar ele, estão tentando pautar, mas eu não acredito que a gente consiga ver alguma coisa ainda nesse semestre. Mas ela é uma ação importantíssima para tentar reverter essa situação. Um fato interessante é que algumas vozes do governo já sinalizaram o interesse em resolver essa questão.
tá? Resolver e corrigir ali tudo que vem sendo feito. O problema é que isso não... Oi? Eu ia perguntar o seguinte, Thiago, mas como você tem acesso, por exemplo, ao Badari, por exemplo, está sempre ali junto ao STF, a gente já tem alguma coisa de bastidor sobre a possível, sei lá, posicionamento ou entendimento de algum dos ministros? A gente sabe que, bem recentemente, nós tivemos alguns ministros sendo, deixando o STF, né, sendo substituídos, e a gente sabe que precisa agora entender qual vai ser o modo de operar, o entendimento, né, a forma de julgamento desses novos ministros que estão chegando agora, mais recentemente. Uhum. A gente não tem ainda uma posição definida de como que eles vão reagir a esse julgamento. A OAB faz parte do julgamento, até porque os advogados também são interessados, né? Porque nós recebemos nossos honorários através do precatório e do RPV. Então é uma luta que não impacta só o líder, só a pessoa que está lutando no processo, mas sim também os advogados, os patronos da causa, tá? Então, a gente tem um cenário de sinalização do governo favorável, a princípio, ao tema. Tem também um interesse em resolver isso rápido, porque se demorar muito, a bola de neve vai ficar muito grande e aí vão ter que despender muitos recursos. Então, pode ser que seja uma questão para o começo do ano que vem, talvez voltem a falar mais no final desse ano. Uhum. Maravilha. Eu quero até aproveitar aqui a presença do Mário que está sempre aqui apoiando a gente nesse dia a dia de trabalho com essas pautas, né? Foi ele que abriu essa porta aqui para a gente também, junto com o Eduardo, o Badari está aqui com a gente. Então, Mário, um abraço aí, viu, para você. Vou colocar aqui a pergunta do Mário. Fala aí, Eduardo. Um abraço aí para o Mário aí. Valeu. Eu estou perguntando aqui para o Thiago. Estava lendo essa preferência para 60 anos de idade e a liminar que o STF acolheu, suspendendo aí esse nosso direito. Na realidade, o senhor Mário, um abração, senhor Mário, ele está perguntando aqui sobre a suspensão dos processos da revisão da vida toda, acredito, né? Uhum. Perfeito. Está valendo, né? Os processos de revisão da vida toda, na sua grande maioria, estão suspensos, tá? Em alguns casos ainda tem um trâmite. Hoje nós tivemos uma decisão muito bacana do TRF, se eu não me engano, de São Paulo, onde o juiz ele fala da ordem do ministro Alexandre de Moraes em suspender o processo, mas ele fala que ele vai rever isso em 60 dias. Que, dependendo da situação, ele volta a dar uma decisão sobre a tutela de evidência. Tá? Então, senhor Mário, está valendo sim a preferência para as pessoas acima de 60 anos, como naquela ordem cronológica que eu trouxe aqui para vocês, e tem essa questão da suspensão dos processos da revisão da vida toda. Mas é importante falar que aquela pessoa que ainda não entrou com a ação deve entrar o quanto antes, tá? Uhum. Porque quando a gente entra com o processo, a gente se resguarda no direito dos atrasados, nos juros e na correção monetária. E se a pessoa ficar simplesmente aguardando ali um momento ideal, ela vai perder essa oportunidade, porque o momento ideal é agora, não é depois. Depois vai ser bom, mas o momento ideal é entrar agora. Com relação à DI, tem alguma informação assim legal, né? Boa notícia. O ministro Barroso adiantou que quando assumir a presidência, ele vai dar prioridade ao tema dos precatórios. Isso é uma notícia boa, né? E a outra notícia boa é que há uma jurisprudência, porque no governo Lula houve um fatiamento dos precatórios em 2009 e foi impetrado uma DI chamada 4357, que foi julgada, né, e o Supremo acolheu a DI, né, e decidiu que era inconstitucional esse fatiamento dos precatórios. Então, nós já temos aí o quê? Uma jurisprudência do tema, né? Sim, eu acredito que a gente vá ter uma decisão boa, tá? A minha preocupação é no tempo que isso vai acontecer, porque quanto mais tempo demorar para esse julgamento ocorrer, mais difícil vai ser de reverter de uma forma geral essa situação.
Eu ouvi dizer que a média, né, para julgar uma ADI chega a 4 anos, média, né? E, no entanto, esse que entrou em janeiro de 2022 completou aí, acho que 1 ano e 8 meses, né? Mas a gente é média, né? Quer dizer, pode ocorrer antes, né? Pode ocorrer bem antes. Vai depender muito de quem está ali defendendo essa ação. A gente viu na prática que é possível, sim, antecipar um julgamento, um voto, fazendo um trabalho ali de despacho, não só com o ministro em si, mas com os assessores, com todo o gabinete, trazendo a relevância da questão. A gente conseguiu isso no ano passado, quando a gente antecipou o julgamento da revisão da vida toda, que ia ser adiado para esse ano. A gente conseguiu pautar ele, na verdade foi o Murilo que despachou lá no gabinete da presidente Rosa Weber. Nesse ano agora, nesse mês passado, a gente conseguiu antecipar o voto da própria Rosa. Então, é possível, só que precisa ter ali um empenho muito voraz de quem está à frente da situação. Legal. Eu quero ver se eu consigo fazer uma apanhada aqui de umas 3 perguntas numa só, porque aí o Thiago já pega esse carrilhão aí para a gente. Olha só, eu posso ceder o meu precatório para terceiros? Como é que eu posso requerer a questão da preferência da idade, já que a gente sabe que tem essas prioridades das prioridades, Thiago? E se eu posso transformar um precatório em RPV, tá? Se você não conseguir lembrar de tudo aí, eu te recapitulo daqui a pouco. Bom, vamos falar da sessão, né, do precatório. A sessão do precatório tem sido uma coisa que vem ganhando muita força, tá? Existe você ceder o precatório para algum ente, existe a possibilidade de você vender o seu precatório para um banco ou uma financeira, algum instituto que lida com isso, tá? Eu era, até alguns anos atrás, totalmente contra a negociação do precatório, mas eu mudei o meu posicionamento vendo na prática a necessidade de alguns aposentados em ter ali o dinheiro. E aí eu até trago algumas recomendações para que a pessoa, o aposentado, não caia em nenhuma furada, né? O primeiro ponto é saber com qual instituição que você está lidando, tá? Porque tem muitas empresas novas no mercado, tá? Mas já existem algumas empresas consolidadas. Então, é preciso fazer ali um contrato dessa cessão registrado em cartório para que seja apresentado para o juiz e o juiz homologue essa cessão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto já é em relação aos valores, tá? Eu vi um caso onde a instituição financeira ofereceu o valor de 10% do que a pessoa tinha para receber de precatório. Ela aceitou e achou que tinha feito um baita de um negócio. E, gente, ela jogou muito dinheiro fora. 10%, era um precatório de uns 200 e poucos mil reais. Aí tem os 30% do advogado e tal. Ele recebeu ali 20 e poucos mil reais na conta dele. O mercado hoje, para casos de INSS, estão pagando 70% em média do valor que a pessoa tem para receber. Se estão oferecendo bem menos do que isso, negocie. Brigue pelos seus direitos, porque para o banco é muito interessante comprar precatórios, inclusive na situação atual, porque o precatório lá, poxa, está rendendo, está rentabilizando. E isso eu estou falando para os precatórios do INSS, tá? Para os precatórios, por exemplo, do estado de São Paulo, a taxa média ali é de 40%. Cada caso é um caso. Tem que, inclusive, verificar qual é o status de prioridade que esse precatório está, para que, assim, tenha uma relação com a ordem de pagamento. Então, sim, é possível, é preciso ser feito em cartório e o juiz precisa homologar essa sessão.
e se for negociar no mercado, vale a pena se chegar nessa porcentagem e se a pessoa tiver precisando ou pensando no investimento a curto prazo. Se a pessoa tem ali valores, não tem preocupação em receber, pode receber daqui a tantos anos, tudo bem, porque o precatório fica sendo corrigido ali pelo IPCA. Então, ele é um investimento, ele é uma poupança que está ali para quando precisar negociar ou então esperar para sair. Tá? Então, hoje meu posicionamento é esse. Vale a pena negociar? Vale, desde que você se encaixe nessas condições. Uhum. Qual que era a segunda pergunta? É possível transformar um precatório em RPV para que, de alguma forma, possa ter prioridade nesse recebimento? Sim, é possível. É possível renunciando ao excedente de 60 salários mínimos, que hoje está em R$ 79.200. Vou dar um exemplo em números, para ficar bem claro. O seu processo deu R$80 mil. Puxa, deu R$80 mil. Ele vai ser pago como precatório daqui a X tempo. Vamos renunciar esses R$800, fica para a União, mas você, como RPV, recebe em 2 meses. A gente não falou isso, né, senhor Eduardo? O RPV é pago em 2 meses, tá? É muito rápido, é muito rápido. Bom. Então, é possível. Quando que a gente recomenda essa renúncia? Até aproximadamente ali um valor de 90, 95 mil, renuncia. Um pouquinho acima disso, vale a pena vender no mercado. Porque as instituições compram e você recebe à vista na hora da assinatura ali no cartório. Então, é mais rápido ainda do que o RPV em 2 meses. Então, cada caso tem que ser analisado. Mas sim, é possível sim. Maravilha. É um esclarecimento realmente bem importante. Ô, Tiago, quem é que recebe o precatório? É o advogado representando a pessoa ou é a própria pessoa? Quando a gente inscreve esse precatório, né, a gente peticiona pedindo a homologação, a inscrição. Ali a gente já coloca se essa pessoa vai ter prioridade ou não, porque era inclusive uma das perguntas, né? Então a gente já aponta ali para que o tribunal coloque essa prioridade no cadastro. E aí quem recebe é a pessoa e normalmente é pago ou na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Tá? O que o nosso escritório, a ABL Advogados, faz? A gente pede o destaque dos nossos honorários. O que significa isso? No momento em que a gente vai inscrever esse precatório, naquela petição que eu mencionei agora há pouco, a gente fala para o juiz, olha, excelência, a gente tem um contrato de honorários e aí 30% do valor do precatório é do escritório. E aí o juiz manda pagar a parte para a pessoa diretamente e a nossa parte fica ali vinculada. Lembrando que o pagamento do precatório ele é feito numa conta provisória vinculada ao CPF da pessoa. Ou seja, quando for disponibilizado, liberado o valor, a pessoa vai até a Caixa Econômica Federal com a documentação, né, RG, CPF, comprovante de endereço atualizado. O servidor da Caixa faz a pesquisa no sistema, encontra pelo CPF e aí transfere para a conta que ela indicar. Maravilha. Eduardo, alguma coisa? Não, por hora não. Tranquilo. Hora não. Foi bem explicado aí para o doutor Tiago aí. Muito bom. Tiago, o que é que impede a venda de um precatório? Se eu tenho um precatório, tenho interesse em vender, dentro desses exemplos aí, desse leque de exemplos que você deu, quero vender. O que é que pode me impedir de fazer isso na prática? Alguns juízes podem não homologar o precatório por achar que você está fazendo um mau negócio. Nunca aconteceu em casos aqui do escritório, inclusive esse exemplo que eu dei, onde a pessoa vendeu lá 10%, o juiz acabou homologando, mas a gente já viu casos em que o juiz não aceita a cessão do precatório, porque fala que é um benefício da pessoa e ele não poderia ser cedido. Por exemplo, um LOAS, que está sendo pago em precatório e a pessoa quer negociar.
O LOAS, que é um benefício assistencial, ele tem que ser direcionado exclusivamente para aquela pessoa. Eu discordo deste posicionamento, porque uma pessoa que está nessa situação precisa do recurso imediatamente, não daqui a alguns anos. Então, obviamente que se ela for negociar, ela vai ter ali o deságio daquilo. Se ele for razoável, por mim, acho que não teria o que impedir. Mas, quando acontecem ali abusos, alguns juízes pontualmente atuam. Maravilha. Tiago, eu quero aproveitar que o pessoal está aqui, eu estava observando aqui no nosso chat, tem muitas perguntas ainda sobre a questão da revisão da vida toda, tá? Indiretamente tem tudo a ver com o nosso assunto de precatórios, eu queria aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas, ainda referentes sobre a parte mais básica da questão da revisão da vida toda. Como, por exemplo, as pessoas ainda se pegam, se confundindo muito com a questão, primeiro, de quem tem direito, qual é a prerrogativa básica para ter esse direito, e se ainda dá tempo, né, colocar essa ação por busca aí dessa situação da revisão da vida toda. Bom, no primeiro passo, em relação à revisão da vida toda, a gente precisa ver quando que essa pessoa se aposentou. Por quê? Tem direito a fazer a análise, o cálculo da revisão da vida toda, o aposentado há menos de 10 anos. Para ser bem preciso e bem exato, para as pessoas terem conhecimento, existe um prazo para você pleitear a revisão da sua aposentadoria. E ele é de 10 anos do mês subsequente ali ao primeiro recebimento do benefício. Depois desse prazo, você não pode mais pleitear a revisão, salvo em algumas exceções, tá? Como, por exemplo, uma revisão do teto, mas é um assunto para um outro momento. Você estando ali dentro do prazo, o segundo passo é a gente fazer um cálculo para verificar se as suas contribuições anteriores a julho de 94, que não entraram na sua aposentadoria, vão ser mais vantajosas para o benefício, ou seja, seu cálculo vai ficar melhor e com isso você vai ter um aumento na sua aposentadoria. O cálculo sendo favorável, a gente tem que entrar com ação imediatamente. Então, para ser bem claro, bem direto, está dentro do prazo dos 10 anos, tem contribuições antes de julho de 94, nós fizemos a análise e o cálculo foi mais favorável, tem que entrar com a revisão da vida toda. Essa revisão ela tem o objetivo de pegar essas contribuições antes do plano real, antes de julho de 94, e colocar no cálculo da sua aposentadoria. Show de bola. Eu acho que uma das coisas que mais pega nessa questão das dúvidas nem é a questão do prazo dos 10 anos. Pelo que eu observo, pelo menos aqui no meu canal, é mais no tocante a essa questão das contribuições anteriores a 94. Porque muita gente se aposentou, né, no período, digamos, anterior, pouco anterior aos 10 anos, mas não estava aposentado ou não contribuiu lá no período dos anos 90 e acaba também não sendo alcançado. Talvez essa seja uma das maiores dúvidas do meu público especificamente aqui. Legal. Muita gente se confunde com as contribuições antes de 94, mesmo porque a gente teve várias moedas, né? Várias mudanças de moeda e a gente tinha aquela inflação super alta. E aí, com isso, as pessoas se confundem quanto que elas ganhavam naquela época. Por esse motivo, eu recomendo sempre que façam um cálculo com um especialista, tá? Porque o cálculo é o que vai dizer. A gente já viu casos aqui onde a pessoa fala, eu contribuí sempre pelo mínimo lá atrás. E aí a gente fez o cálculo dela e foi favorável, porque teve um período pequeno que a contribuição era maior, depois aqui também teve umas contribuições que eram menores, aí uma compensou a outra, e no final das contas o cálculo foi mais vantajoso. Se a gente não tivesse feito esse cálculo, que é gratuito, tá? Se a gente não tivesse feito esse cálculo, essa pessoa não saberia desse direito, perderia a oportunidade de ter a melhora no benefício. Maravilha. Eu estou com um exemplo aqui da Zenaide. Ela falou, recebi um precatório que esperei 14 anos. Em 2021, recebi uma parte, pessoal. Ficou aí um resíduo que não recebeu até hoje. O advogado dá a previsão aí de demorar bastante, já que o precatório a respeito de revisão de benefício previdenciário é bem mais demorado. Então, por esse exemplo, a gente realmente vê o quanto é complexo, né? E esse leque da questão da abrangência dos precatórios, né?
tem muitos casos e cada caso é muito particular. Então, eu acredito, Thiago, que a gente vai ter espaço para outras lives, com certeza, sobre esse assunto, né? Tanto da revisão da vida toda quanto os precatórios. Mas, Milton, dá para fugir, sabia, do precatório sem renunciar. Para quem acompanhou a live aqui inteira, eu falei da possibilidade de você renunciar uma parte do valor para ter o pagamento através do RPV em 2 meses. Mas a gente tem estratégias processuais para evitar que um caso vire precatório, pelo menos no todo. Olha que bacana, né? A principal dessas estratégias é o pedido de tutela de evidência. O que significa isso? Quando a gente faz esse pedido de tutela de evidência, a gente consegue com que o aposentado tenha a majoração ali no benefício, ou seja, o aumento na aposentadoria, mesmo que o processo não tenha terminado. Com isso, ele começa a receber dentro do processo. Então, vamos supor que... Vamos dar um exemplo para ficar bem simples, né? Vamos supor que a pessoa receba R$1.000, 1.320, vamos arredondar para R$1.000, e o aumento no benefício dela vai ser de R$3.000, vai para R$4.000. Se o processo durar 30 meses, a grosso modo, ela vai ter R$90.000 de atrasados e aí, consequentemente, o precatório cadastrado. Tá? Agora, se a gente começar a ter o benefício concedido através da tutela de evidência, esse período em que o processo durou, ela já está recebendo. Aí só teria o precatório dos últimos 5 anos. Ou seja, ali ela conseguiu antecipar 50% do valor sem negociar com instituição financeira ou sem renunciar a nada. Um outro exemplo é quando o valor dos atrasados dos últimos 5 anos não ultrapassa os 60 salários mínimos, e aí com isso ela também tem a tutela de evidência concedida e ela recebe 100% do período do processo e os 5 anos como RPV em 2 meses. A gente consegue estrategicamente liquidar o pagamento desse processo no curso da ação, sem depender ali de precatórios. Eu faço muito disso nos processos da SPPrev, que são da Previdência do Estado de São Paulo, que tem ali 15 anos de pagamento. Então, é muito comum. Mas, claro que a gente também faz essa estratégia nos processos do INSS também. Mas é uma estratégia que se tornou possível dada a experiência de vocês. Então, é muito importante ter um escritório com a qualidade do escritório né, do Badari. Da ABL Advogados. Da ABL Advogados, justamente por conta disso, pessoal. Então, faz total diferença, tá? Eu quero até deixar também registrado aqui para que você possa se inscrever no canal. O Thiago vai deixar aqui o endereço agora, para que você possa também se inscrever no canal, aproveitar todas essas informações, está lá gratuitas para você. E muita gente sai daqui e me fala sempre que tem ido se alimentar lá do canal também da ABL para poder ficar bem informado sobre esses precatórios e principalmente sobre revisão da vida toda. E para a gente encerrar com uma pergunta aqui bem interessante. Milton, pergunta para o Thiago se vai demorar muito a revisão da vida toda. Boa tarde a todos, fica com Deus. A gente sabe que é uma pergunta um pouco complexa de responder, mas eu vou formular, tá, essa pergunta. Thiago, dentro do que a gente tem acompanhado, né, do que a gente viu até semana passada com o Badari, a gente pode ter uma previsão de afunilamento ou de direcionamento mais contundente, assim, para uma batida de martelo sobre a revisão da vida toda? Milton, é uma excelente pergunta. O nosso objetivo agora no processo da revisão da vida toda lá no STF é antecipar o voto do Zanin e a gente concluir esse julgamento neste ano. Este é o nosso trabalho, estamos empenhados em conseguir mais essa vitória dentro do processo da revisão da vida toda, dentro da grande conquista para os aposentados, que é a revisão da vida toda. Então, essa é a nossa luta deste momento. Maravilha. Eduardo, meu irmão, quero abrir espaço para você fazer alguma pergunta ou já aproveitar para as nossas considerações finais. 49 minutos de live, bate-papo bom, passa rápido, né? Bom, passa rápido. Passa rápido. Então, eu queria falar pelo menos sobre o pior cenário para o INSS, né? Não sei se há tempo ainda de falar sobre isso, né? Dá tempo, sim. Dá tempo?
Dá, temos Então, 10 minutos aí ainda. Ah, tá, então dá. Então, eu queria falar que nós temos hoje 778 aposentados que recebem o teto, ou seja, por volta de R$ 7.500. Uhum. E isso representa 0,002 do universo dos aposentados. É uma minoria. E assim também é a revisão da vida toda. É apenas uma minoria. E o que eu tenho que falar é que nós temos, assim, eu acho que o doutor Tiago, eu acho que presencia isso mais, assim, ali no dia a dia, né? Nós temos, assim, na revisão da vida toda, dois grupos distintos, né? Um grupo que tem um aumento significativo no seu reajuste. E tem um outro grupo que não tem um reajuste, assim, muito significativo. Ou seja, são valores baixos, né? Inclusive, eu liguei para uma associação aí uns dias atrás, até perguntando para o rapaz, né, que eles têm lá uma ação coletiva, e tinha 100 ou 100 e poucas pessoas. Aí eu perguntei para ele assim, mas qual é o valor máximo dessa da pessoa que entrou com a revisão, né? Ele falou assim, R$500, né? Eu falei, pô, e qual é o valor mínimo aí que a pessoa vai conseguir a revisão? Ele falou R$50. Então, esse pessoal está nesse universo de pessoas com aumento não significativo. E as pessoas que tiveram aumento significativo já entraram com a ação. E o que está entrando agora é esse grupo de aumentos não significativos. Entendeu? Isso aqui é uma introdução para eu entrar aqui na minha fotografia aqui atual e o pior cenário para o INSS pagar, tá? Uhum. Existe duas variáveis importantes para o cálculo da RVT. A média de reajuste, e a média de reajuste, eu não estou falando assim do valor do reajuste, do valor do reajuste em si, eu estou falando do que vai ser acrescido ao que ele recebe hoje, né? É o valor que será acrescido, entendeu? E outra parte importante é a quantidade de aposentados. Se você tiver essas duas variáveis, você consegue fazer os cálculos, né? Como nós fizemos no estudo dos aposentados lá em outubro de 2021, naquela petição 10.29.29, onde apresentava o valor de mínimo de 2,7 milhões e o valor máximo de 5,5 milhões, bilhões, né? Bilhões, entendeu? E por que eu cravei dessa forma? Porque se eu colocasse um número exato, a nota técnica deles era de tal obscuridade que eu podia ter uma margem de erro muito grande. E por isso que eu coloquei o mínimo de 2,7 e o máximo de 5,5 bilhões naquela época, que estava tudo muito obscuro. Isso foi em outubro de 2021, né? E não havia até então nada que estava contrapondo aos valores do INSS de 46,4 bilhões. Entendeu? Então foi uma boa na época, né? E pelo menos tinha uma posição contrária do INSS desse valor exorbitante, né? Porque faz parte da cultura do INSS apresentar notas técnicas assim, com valores assim que fogem da realidade, né? Entendeu? Uhum. Então, agora o CNJ, né, no mês de agosto, nos apresentou que havia 24.373 ações ajuizadas em todo o Brasil. Então, o que eu fiz? Fizemos uma média de reajuste em um conjunto de aposentados do meu grupo. E esse grupo a que eu pertenço é esse grupo que vai ter os aumentos significativos. Né? Vai ter aí nós fizemos a média e deu 3.019,32. É uma média extremamente alta. Se nós considerarmos a prova oficial do INSS de 46,4 bilhões, a média que eles atingiram foram de 134,76 centavos. Entendeu? Então, essa média é extremamente alta. Então, com essa média alta, você pode falar assim, olha, o pior cenário é esse. Né? Entendeu? Então, com esse cálculo, eu tenho aqui, ó, eu não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ó, senão eu vou ter que falar. Dá para enxergar? 3.019,32. Isso. Exato. Dá para ver aqui, né, o cálculo mensal,
o cálculo anual, o cálculo dos atrasados. Não, isso não dá, tem que subir um pouquinho. Ah, tá. Aí. Deu? Sim. Dá para ter uma visão geral. Então, aqui nós vamos ter aqui, só para abreviar, nós vamos ter aqui um custo mensal de 73,59 milhões, um custo anual, considerando o 13º, 956,67 milhões, o custo dos atrasados, 4,41 bilhões, e o custo anual mais custo de atrasado, que é o custo total, vai ser 5,37 bilhões. Ou seja, esse é o valor máximo que o INSS vai pagar para essa revisão da vida toda. Entendeu? Agora a pessoa pode falar assim, não, Eduardo, mas vai aumentar aqui a quantidade de aposentados? Ué, pode aumentar, não tem problema. Porque quem está aumentando agora é aquele conjunto de pessoas, de aposentados, que é aumento não significativo. Entendeu? Porque isso funciona que nem uma gangorra, essas duas variáveis. Se sobe aqui a quantidade de aposentados, abaixa a média. Entendeu? Por isso que eu fico tranquilo nesse valor que eu apontei. E o senhor tem razão, tá, senhor Eduardo? Sabe por quê? Eu falo isso com base nos cálculos que a gente faz, né? A gente faz vários cálculos por dia, e nesse mês de agosto para setembro, a gente viu uma redução da média e uma redução significativa da quantidade de cálculos positivos, tá? A gente tinha ali em torno de 50% dos cálculos que a gente executava davam positivos, hoje essa média caiu para 40%. Isso, assim mesmo, é assim. E a média, por exemplo, lá da prova oficial, da revisão de vida toda, a média foi 134,76. Quando deu essa média, eu acho que eles puseram a mão na cabeça, né? Porque aí o que eles tiveram que fazer? Né? Até então era uma estatística, né? Mas quando eles jogaram no lixo a outra variável, que era de 31,28%, eles jogaram no lixo a favor de uma suposição, aí já passou a ser uma pseudoestatística. Ali tinha que acabar com o que vem para baixo de cálculo, teria que ser desconsiderado, porque não é mais uma estatística, é pseudoestatística, entendeu? A pessoa não pode chegar e jogar um valor desse, que foi fruto da estatística, jogar fora e supor 50% de um universo de 3 milhões para conquistar a quantidade de aposentados maior, bem maior, chega a ser mais de 760 mil aposentados a mais que eles acrescentaram, e de forma para pegar um valor razoável, né, para apresentar, né, entendeu? Um valor mais robusto, né? E outra coisa que eu gostaria de falar também, que é uma outra pegadinha do INSS, é fazer projeção de 10 anos, porque eles multiplicam por 10. E não faz sentido, porque o orçamento do INSS não é decenal, não é de 10 anos. Ele é um orçamento anual. E não tem que fazer projeção de 10 anos. Eles fazem isso justamente para multiplicar por 10 e apresentar um número bem robusto, bem impactante, entendeu? Então, inclusive nessa nota de 360 bilhões que eles têm apresentado recentemente aí nas vésperas do julgamento, né? Inclusive no julgamento agora do embargo de declaração de 360 bilhões, eles multiplicam por 15. Né? Fora que é uma nota que, se eles tivessem coragem, eles apresentavam no processo, né? E parece que não tem nem assinatura, né, doutor Tiago, essa nota, né? Essa nota não tem assinatura. Então, essa nota não tem nem assinatura, porque eles precisavam ter coragem para assinar um negócio desse, né? Porque os pressupostos que eles usam é uma coisa assim que foge totalmente à realidade, né? Carece assim de lógica, carece de fundamentação estatística, matemática, né? Carece de qualquer credibilidade, né? Eles fazem isso para impressionar, né? Convencer a sociedade, impressionar os julgadores, né? Mas aquele tipo de coisa, se colar, colou, né? Inclusive, o cálculo deles, eles fizeram o cálculo errado. Desde a primeira vez que eu li aquela nota técnica, eu descobri que estava errado.
entendeu? E naquela época eu falei assim, poxa, não foi um técnico que fez essa nota, porque o erro é tão grosseiro que não foi um técnico, foi alguém, mas não um técnico, entendeu? E a nota não foi assinada, né? E eles também não entraram no processo, mas eles utilizam a mídia para fazer esse jogo, né? Esse jogo de impressionar os jogadores, né? E para impactar. E, então, isso é muito triste. É uma cultura que eles estão, que o INSS adota e que precisa acabar com isso aí, né? Esse pessoal não pode transferir o ônus da incompetência em cima da sociedade. Não pode. Mas é lamentável, Eduardo, como essa transferência ela é sempre feita, tá? Sempre se apela justamente para a falta da informação e por aí vai. Então, eu vejo isso aqui todos os dias com tantas demandas. Então, você realmente está trazendo à tona só mais algo, uma área, né, dentro desse todo aí, de que realmente esse modo de operar realmente é muito complexo e acaba iludindo as pessoas, né? Fazem isso para convencer uns de uma coisa e acabam atrapalhando o entendimento de outras, lamentavelmente. Uhum. E outra coisa que eu ia falar, por exemplo, desse valor aqui, 5,37 bilhões, né? Só para finalizar, tá? Se o INSS fizesse um balanço de quanto ele lucrou e quanto ainda está lucrando em desprezar as contribuições já pagas pelos aposentados, e comparando com esse valor que eu estou apontando aqui, não dá nem 2% do que eles lucraram. Não dá 2% do que lucraram. Então, eles estão sendo extremamente beneficiados, muito beneficiados. E por isso também, na minha visão, não justifica a modulação, porque fazer a modulação é beneficiar mais ainda o INSS, prejudicando o aposentado e beneficiando o INSS. Essa é a minha visão. Interessante esse ponto que o Eduardo acaba de tocar sobre essa questão da modulação, Thiago. Até fechar esse entendimento aqui. Me parece, pelo que o Badari falou para a gente na semana passada, já existe um trabalho, né? Já vem sendo feito um trabalho, inclusive pelo próprio Badari, acerca dessa questão da modulação, do que pode ou não acontecer para beneficiar a questão de quem está aguardando essa definição da revisão, né? Tu tens como passar rapidamente alguma coisa sobre isso para a gente? Sim, sim. O INSS ele quer restringir direitos através da modulação. Uma dessas decisões que a gente viu é pagar, na realidade seria não pagar todo o retroativo dos últimos 5 anos. Então, a gente está combatendo essas decisões, onde a gente viu ali decisão retroagindo até o julgamento do STJ, que foi em 2019, julgamento até os atrasados até dezembro do ano passado. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Isso é a modulação dos efeitos, que é restringir o direito dos aposentados. E é lei, né, doutor Tiago? É lei, né? Tem isso naquela lei, né? Quinquenal, né? Exatamente. Sempre que você entra com uma ação, você volta 5 anos para contabilizar esses atrasados. Isso. Maravilha. Meus amigos, eu quero abrir um espaço agora para o Thiago, para as suas considerações, e te agradecer, Thiago, já deixar de mão aqui, de antemão, as portas abertas do canal para qualquer assunto, não só revisão, não só precatórios, mas aquilo que o escritório e a ABL precisar da gente, estamos a postos, sabe, meu amigo? Em seguida, Eduardo está com a palavra também. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. A gente falou aqui de um tema que é tenso, né? As pessoas ficam muito tensas quando falam em precatório, acham que não vão receber, acham que é uma coisa assim totalmente nebulosa, que o governo vai ficar com dinheiro, etc. E vocês tiveram a oportunidade de ver que a gente está numa situação que é delicada em relação ao pagamento dos precatórios, mas a gente também está vendo muita oportunidade, desde a própria cessão, a própria renúncia, a própria tutela de evidência que a gente comentou aqui, e até mesmo a ADI, a 7064, que vai combater a emenda constitucional que trouxe ali o PEC, o calote dos precatórios. Então, sempre que você
ficar ali preocupado com essa situação, converse com o seu advogado, porque há alternativa. Tem ali possibilidades de amenizar ou até de sanar por completa essa dor aí de espera no recebimento do precatório. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado a todos que assistiram a gente aqui. Eduardo? Eu tenho que agradecer ao Dantunes por ter dado essa oportunidade para nós apresentarmos o precatório, né? O doutor Tiago, pelo seu conhecimento, né? Esclareceu muito bem aí a todos, né? Sobre as dúvidas dos nossos assistentes, aí, dos aposentados. E eu queria agradecer ao meu grupo, que eu sempre tive apoio deles, o grupo de apoio dos aposentados do tema 102, e gostaria também de agradecer também ao Dr. Badari, né? Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui falando de revisão da vida toda. E exatamente. o Dr. Tiago sabe que poucas pessoas sabem disso, né? Mas quando estava 5-5 no julgamento e faltava o voto do Alexandre de Moraes, ele entrou com uma questão de ordem que foi muito providencial, foi cirúrgica. E se não tivesse entrado com essa questão de ordem, provavelmente nós teríamos perdido. Nós não estaríamos conversando aqui pela revisão da vida toda. Que bom, exatamente isso, Eduardo. Que bom que o senhor lembrou disso. É uma questão que... Então, nós temos uma gratidão muito grande pelo Dr. Badari. E eu quero mandar um abraço para ele. Coragem enorme ter feito isso ali no meio do julgamento, quando estava 5-5. Ter puxado essa questão de ordem não é uma decisão fácil. A gente viu no julgamento da desaposentação que não foi para frente justamente porque faltou essa questão de ordem lá. E aí ele, com toda veemência, ele foi, pediu e a gente conseguiu reverter, e por isso que a gente está aqui hoje, sem sombra de dúvidas. Maravilha, pessoal. E olha, se você já analisou, tem direito a precatório, seja através da revisão da vida toda ou de qualquer outra situação, aproveita aqui a experiência da ABL, tá? Já deixa aqui o teu comentário. A gente vai deixar fixado aqui também o link na descrição dessa live, que vai virar um vídeo agora, o endereço virtual, lógico, para que você possa acessar o Tiago, o próprio João Badari e toda a equipe, tá? Que certamente irá abraçar a causa de vocês também, tá, gente? Muito obrigado por ter que acompanhou a gente até aqui. Compartilha bastante essa live, é de utilidade pública esse assunto, então é mais um assunto importante para o canal Milton Dantunes e aqueles que necessitam tanto, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê logo mais. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.